Olá, meu nome é Henrique Robledo, sou argentino, radicado no Brasil e atuo há mais de 15 anos na área digital. Trabalhei em várias campanhas políticas como coordenador de equipes, tanto para prefeito como para governador. A função desta videoaula, que está prestes a assistir, é mostrar para você como utilizar algumas das ferramentas existentes no mercado, que irão facilitar e muito a sua campanha. Algumas mais comuns, outras não tanto, cada uma com a sua utilidade. Facebook Live, Trello, WhatsApp Marketing, Seeker, Guerrilha Digital e Sniper, entre outras. Sem mais delações, vamos ao que interessa. Facebook. A rede pública mais importante hoje em dia, dentro da sua campanha, com certeza será o Facebook. Com isto, iremos ver agora na sequência uma série de dicas que irão deixar sua fanpage mais atrativa para que os seus eleitores consigam e gostem de interagir com você. A primeira coisa que vamos tratar é sobre criar o seu perfil ou sua fanpage. O ideal é utilizar uma fanpage, porque a fanpage ela permite, entre outras coisas, que as pessoas possam curtir sem necessidade de você autorizar. Ela entrega um número de estatísticas do Facebook para uma fanpage que não entrega para o perfil e ela não limita o seu público, ou seja, a quantidade de pessoas que podem se tornar seus fãs. Para criar uma fanpage, entramos no Facebook e clicamos no botão aqui. Ao clicar nesse botão, nós vamos ter várias opções. A opção que escolheremos será artista, banda ou figura pública. Aí procuramos a categoria político e colocamos o nome. A partir daqui, o Facebook vai informar que você precisa entrar com a sua conta, ou seja, essa conta é uma conta pessoal. A conta pessoal que for usada nesse passo, nesse momento, para entrar e cadastrar, vai ser a conta que vai ter a administração da fanpage. O recomendado é que essa conta seja sua ou de alguém de sua extrema confiança, para que depois, no dia de amanhã, quando quiser recuperar as senhas ou transferir o conteúdo da administração para outra pessoa, você sempre tenha acesso a essa conta. Agora os passos são simples. Dessa página, o mais importante é sobre essa parte do endereço. Se você colocar aqui o endereço que estiver disponível, o Facebook vai avisar se esse endereço já está disponível. Você só vai poder trocar esse endereço ou trocar esse nome uma vez. Então tenha cuidado na escolha do nome, porque às vezes é bem difícil fazer essa troca. O quarto passo talvez seja um dos passos mais importantes para a definição do seu perfil. Você vai escolher aqui com quem você quer falar. O Facebook é muito amplo e permite uma segmentação muito alta. Por exemplo, eu vou colocar aqui Rio Grande do Norte. Ele já procura o estado. Nesse caso, coloquei o estado todinho, mas também você pode colocar a sua cidade. Aí ele diz, olha, você quer falar com pessoas de Mossoró e qual raio? Você pode escolher entre 17 e 80 quilômetros ao redor de Mossoró. Além disso, você pode escolher a idade. E aqui você pode colocar os interesses. Coloca política e questões sociais. Seca. Mossoró. E enfim. Ao finalizar este processo, você já aparece na sua fanpage. A partir daqui vem o processo de configuração. Não vou me deter agora nessa parte de configuração, pois ela é simples e intuitiva. Porém, vamos ver algumas coisas que sim realmente podem ser importantes. Se por algum motivo você precisar editar as suas configurações de público,
É só vir aqui em configurações, público preferido para a página. Aqui ele mostra a nossa escolha, que nós temos uma estimativa de público de 156 mil pessoas que vão ser atingidas. Todas elas moram em Mossoró e a 80 quilômetros da cidade. Tem entre 18 e 65 anos, são de ambos sexos. E tem interesses em habitação social, Mossoró, desenvolvimento sustentável, seca ou política e questões sociais. Por que é importante nós mantermos uma definição de público? Porque nós poderíamos dizer, ok, eu quero mostrar para todo mundo. Mas no Facebook temos uma coisa que chamamos de alcance orgânico. Então, quanto menor seja o meu público, ele supostamente estaria mais interessado e será atingido melhor pelas minhas postagens. Consequentemente, esse público vai curtir e vai interagir mais com as minhas postagens. Então, o que nós ganhamos tendo um público restrito é que vamos conseguir falar com mais pessoas interessadas nas nossas publicações que se deixarmos o público em aberto. Para mudar de público, ou ampliar ou diminuir, é só clicar em editar e voltamos a uma tela como a outra tela. Então podemos eliminar alguma questão. Observem que ao tirar questões, eu diminuí a quantidade de público da minha página. E ao tirar todas as questões, então agora só estou filtrando pelo público que eu tenho morando em Mossoró e 80 km ao redor dele, que tem entre 18 e 65 anos em ambos sexos. Então agora eu tenho um público maior. Porém, como meu alcance orgânico ele vai ser inferior aos 5%, eu vou atingir provavelmente nesse público pessoas que não estão interessadas nas minhas publicações. Então elas não vão curtir, elas não vão compartilhar, elas não vão comentar. O meu ranking dentro do Facebook ele vai diminuir. Por isso que é recomendado você filtrar o seu público. Vamos ver agora como fazer a configuração inicial. Essa configuração inicial é muito importante porque ela vai influenciar diretamente na aparição do nosso EdgeRank. Então a primeira coisa que nós precisamos colocar é uma cover page. Nessa cover page nós precisamos colocar algumas informações em alguns setores específicos. Nesse caso, ela vai ter à disposição do avatar e nesse bloco verde que vocês veem aqui são as informações aonde o Facebook vai colocar os botões e o texto sobre sua página. Então, para colocar informações na cover page, vamos usar o setor que está marcado em vermelho. Agora só preciso salvar e eu já posso visualizar como é que meus visitantes vão visualizar minha página. Então, como vocês podem ver, o ícone azul ele ficou coberto pelo avatar e na parte verde tem as informações de texto e os botões que aparecerão aqui. Também é importante ver que quando você publica ou atualiza a cover page ou o avatar, essas publicações aparecem como uma nova publicação na sua linha de tempo. Às vezes, é importante você não deixar que essa publicação fique aqui. Deixa só o avatar e vocês ocultam a publicação. Para ocultar a publicação é simples. Clicam aqui, ocultar na linha do tempo. Agora vamos ver como adicionar e quais são os tipos de botão que podemos adicionar aqui. Nós temos o botão Fale Conosco, reservar, ligar, enviar mensagem, usar aplicativo. Tem um bem interessante para a política que é esse aqui, cadastre-se, onde vocês podem coletar e-mails de pessoas que queiram receber informações. O próximo passo, antes de começar a publicar, é preencher todas as informações que tem aqui no About sobre. Aqui nós vamos ter categoria, nome, data de início e todas as outras informações que tem aqui. Quanto mais preencher, melhor. E agora estamos prontos para fazer nossa publicação. As publicações são simples, podem publicar fotos e vídeos. Aqui na parte de fotos e vídeos, um álbum de fotos ou uma foto única. Você pode criar um carrossel de fotos que ele permite até 6 fotos em uma sequência, como se fosse uma historinha. E vocês podem criar também uma apresentação de slides, de 3 a 7 fotos para criar um vídeo. O próprio Facebook faz o vídeo. Outros tipos de publicações que são importantes, que são o evento.
Por exemplo, vocês vão ter uma reunião em alguma praça, em algum lugar, vocês podem publicar isso como um evento e as pessoas aderem a esse evento. Vocês podem publicar também um marco. O marco é aquilo que aconteceu naquele dia, que marca essa etapa. Pode ser um aniversário, pode ser uma comemoração, pode ser ter alcançado tantos mil de usuários ou de curtidores. E também tem uma publicação do tipo nota, que é essa publicação que eu já coloquei aqui. Ó. Essa publicação de exemplo, a nota, ela dá a possibilidade de você colocar uma imagem, um título, uma descrição e mais. Como podemos ver, a publicação do tipo nota, ela parece muito com uma postagem de blog. Vocês têm uma capa, um título, uma descrição ou subtítulo, uma chamada, o que chamamos de quotes, um texto normal, um outro tipo de chamada e a possibilidade de colocar imagens também nela, para publicar ou para editar. Observem que cada linha de trabalho aparece aqui do lado os elementos que você pode colocar. Então, esse é o título e aqui em cada linha eu posso colocar uma imagem clicando nesse ícone ou formatar como H1, H2, vinhetas, números, quotes ou chamada de código. Agora vamos falar um pouco de uma ferramenta que o Facebook tem chamada ferramentas de publicação. E nesse espaço, o Facebook ele vai te mostrar o desempenho de todas as publicações. Mas primeiro vamos ver o que podemos fazer aqui. Primeiro, vamos visualizar as publicações que nós enviamos e qual tem melhor desempenho que a outra. Podemos visualizar as publicações que estão sendo programadas para serem lançadas, os rascunhos e as publicações com uma data de validade, ou seja, que elas vão expirar, ficarão na sua linha de tempo até o dia que você marcou e a partir dele sai. Por outro lado, também permite colocar transmissões ao vivo do Facebook. Porém, cuidado, porque a transmissão ao vivo que é cadastrada aqui nessa aba não é a transmissão ao vivo que você faz no seu celular, que faz diretamente da sua linha de tempo. Essa transmissão ao vivo requer de um servidor de streaming. Então aqui você pode cadastrar a sua chave de streaming, o seu servidor e publicar através do Facebook essa transmissão ao vivo. Também permite que sejam cadastrados para serem impulsionados formulários de anúncios de leads. Isso é muito interessante porque ele permite criar um formulário, uma imagem, um título para esse cartão e alguns textos. Nesse caso só em modo de exemplo. Eu coloquei o formulário para que alguém se cadastre para doar dinheiro para a sua campanha. E aqui ele clica no botão. Ao clicar no botão, ele já pega automaticamente os dados do Facebook da pessoa que clicou no formulário. Então, quando ele clica em enviar, você vai receber esses dados de lead. E ao final dele, você pode clicar para ele visualizar o seu site. Vamos ver agora como o Facebook nos dá informações sobre o desempenho das nossas publicações. Para acessar, só clicar nessa aba Informações. A primeira que aparece, Visão Geral. Aí ela diz a quantidade de ações na página, que são o número de pessoas que clicaram nas ações que você colocou no botão de ação, que era aquele botão de cadastrar que a gente colocou. O seu público, como o público acessa mais de um dispositivo móvel ou de um computador. Você vê nesse caso, nessa página que estou vendo, 90% das pessoas acessaram via dispositivo móvel. Nem sempre é assim, na maioria das vezes está entre 70% e 60%. As visualizações de página que teve no período analisado, as curtidas e o alcance. O que significa o alcance? Para o Facebook, alcance é a quantidade de pessoas que viram as suas postagens. Só que na realidade, esse número não é bem assim. Ele é um número que indica a quantidade de pessoas nas quais a sua postagem apareceu. Mas não quer dizer com isso que a pessoa viu. Apareceu na linha de tempo dele, em algum momento da linha de tempo, ou num anúncio patrocinado, ou dentro do feed de notícias. O envolvimento na publicação, ao contrário, esse já sim realmente é um número que indica a realidade. Nesse caso, nessa página que estamos analisando, as publicações tiveram 5.379 interações, somando tudo, curtidas,
visualizações. Aqui dá a parte dos vídeos, né? Nesse caso o vídeo que foi publicado teve 10.830 visualizações do vídeo. Também aqui é importante acompanhar como é que esse alcance está sendo. Nesse caso, ele utiliza a promoção de anúncios, né? O alcance pago, que é chamado, para promover os anúncios. Então vocês vejam que é muito diferente quando vocês conseguem utilizar o alcance pago do alcance orgânico. Comparando esse dia aqui, por exemplo, o alcance pago 62 mil visualizações, o alcance orgânico 1.270. Então, já que falamos agora em alcance pago e alcance orgânico, vou mostrar para vocês como promover as publicações. Apesar de que em algum momento da campanha a promoção de publicações é proibida, você não pode usar dinheiro para promover a sua campanha política. Porém, quem começar antes e começar a promover antes da campanha pode sim ter uma vantagem perante seu adversário. E alguns tipos de publicações, que não são publicações específicas de pedidos de voto, elas também podem ser promovidas. Tem toda uma questão legal no meio, sempre é bom vocês consultarem o seu jurídico sobre isso, mas eu recomendo a utilização da promoção do Facebook porque o alcance ele é muito amplo. Então vamos ver agora rapidamente como vocês utilizarem a opção de impulsionar a publicação. Em qualquer linha de tempo, vocês podem fazer isso por dois caminhos: ou dentro do seu próprio perfil, ou utilizando uma conta de anúncios. Como a parte da conta de anúncios é um pouco mais complexo, vamos ver aqui como é que faz diretamente do perfil. Ao clicar no botão impulsionar, vocês primeiro têm a opção de público. Vocês podem criar um público, primeira vez, ou editar o público que foi criado. O ideal é você criar o seu público. Aí você pode adicionar interesses. Política, por exemplo, e questões sociais. Aí sugerir outras, né? Vocês podem ir clicando para, enfim, ir colocando quais são os seus objetivos. E esse público fica salvo aqui. Agora vem a parte do orçamento. Utilizar a opção que ele dá predeterminado ou colocar um valor. E o próprio Facebook já dá a quantidade de pessoas estimadas que seu anúncio vai alcançar. Aqui dá o total, seria a nossa máxima potencialidade de 430 mil usuários. E com esse dinheiro nós atingiremos entre 2.600 e 6.900 pessoas. Se eu aumento o dinheiro, ele aumenta também a quantidade de alcance. Aqui eu vou mudar a duração do meu anúncio, 7 dias, 14 dias. Bom, agora rapidamente vamos passar sobre o resto das operações. Você escolhe o prazo, o tempo, as suas informações de pagamento. Aí escolhe boleto bancário. Essa forma de boleto é mais fácil. Certifica as condições. E finalmente realiza o pagamento e solicita o pedido. Likealyzer. Agora vamos falar de uma ferramenta que pode ser de muita utilidade para você analisar o seu perfil e o dos seus concorrentes. O nome da ferramenta é Likealyzer. Aparece aqui uma página simples e o que precisa ser colocado aqui é o link do Facebook da página em questão. Ctrl C, aí eu vou na minha janelinha do Likealyzer, Ctrl V, analisar. O Likealyzer ele vai nos devolver uma série de informações. A primeira de todas não é muito importante, mas vale a pena a gente comparar, que é uma forma de comparação. É o ranking. Esse ranking ele é baseado numa série de premissas fixas que nem são úteis em todos os casos, mas ele dá uma ideia de como você está posicionado perante talvez seu adversário político. A página está toda em inglês, mas a gente vai vendo aqui cada um dos elementos. Primeiro, ele vai dizer se o seu nome da página está ok, sua categoria, nome do usuário. Se você tem um link para um website, isso é um bom posicionamento. Se você não tiver o link para um website, aqui vai aparecer um X vermelho. Vai dizer se você completou a informação sobre você na página, se você colocou milestones. Os milestones
são frames de eventos que acontecem. Por exemplo, pode ser um aniversário, você publicar algumas coisas sobre esse aniversário, pode ser a convenção, pode ser alguma visita, você coloca esses milestones como pontos que marcaram a sua trajetória política e as páginas que você gostou. As informações aqui elas vão se referir sobre a performance da sua página. Esses medidores aqui, os dois, tanto esse aqui como esse aqui, se referem a como é que sua página está progredindo. Esse aqui significa pessoas falando sobre isso, ou um famoso people talking about this. É uma métrica que o Facebook já está deixando um pouco de utilizar, ele já mudou o algoritmo, mas ele indica mais ou menos sobre cada postagem quais são as pessoas envolvidas sobre o que você está dizendo. Então, no caso de Romário, ele está vendo que pela quantidade de pessoas que ele tem, esse número é baixo. Pode que tenha um X aqui que não seja importante. E o engagement rate, que é a taxa de engajamento, ou seja, por cada tantas visualizações que você tenha na sua postagem, visualizações divididas as ações que você tenha dela. Então, se você posta e as pessoas não curtem, não comentam, não compartilham, essa taxa é baixa. Quando as suas postagens são curtidas, compartilhadas e comentadas, essa taxa é alta. Também ele dá informações sobre as suas postagens. Aí ele vai dizer quantas postagens você está postando todo dia. Se está entre 2 e 5 vai dar ok, mas no caso político esse número pode ser até maior. Então, se aqui tiver um X, não se preocupe. A recomendação é que tenha mais de 2 postagens diárias mesmo. Até porque a gente vai estar em campanha e tem muito pouco tempo para se comunicar. Também não vai postar 20, que eu acho que já seria um absurdo. Ela vai dizer aqui quantos likes e comentários você tem em média por postagem. Também ela vai informar quais são os tipos de postagem que você coloca. Tipo de imagem, tipo de vídeo e tipo de texto, link ou outros. Eu recomendo que vocês aumentem essas postagens no vídeo. Vocês devem ter notado, quem usa a ferramenta, que o Facebook melhorou muito a parte de visualização de vídeos e as pessoas gostam de ver vídeos. São postagens que têm a tendência que sejam muito mais visualizadas que as postagens com imagem. Timing way off e length of post, eles se referem a dois indicadores que o Like Laser vai dar sobre qual é o melhor horário para vocês postarem e sobre a longitude das postagens que estão sendo feitas. Então, nesse caso, as postagens estão sendo fora do horário que a ferramenta recomenda. E aqui se refere a que as postagens estão sendo feitas com menos de 100 caracteres ou mais de 500, que não é o ideal para uma ferramenta como o Facebook, onde as pessoas não gostam muito de leitura longa. Curiosidade, ele está marcando a quantidade de questões que você aborda, esses são de diferente índole, tem uma métrica para usar, não é um análise humano, e se está usando hashtags ou não. Aqui fala sobre as postagens feitas por outros na sua linha de tempo. Então, primeiro, qualquer pessoa pode postar na sua linha de tempo. No caso de Romário, sim, deixou. Tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que podem postar coisas na sua linha de tempo com seu nome que, se você não tem uma administração muito rígida da página, você pode não ver e isso acaba prejudicando. A recomendação é que não tenha. Aqui são as postagens feitas por fãs na sua página. Aqui o tempo de resposta. Aqui nós vamos visualizar a comparação de sua página com a média das outras páginas. Então, a média de páginas de políticos é 59. No caso de Romário está 70, que está ótimo. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, a página do deputado Kelsen. Já o ranking aqui, observem que o de Romário é 70, o ranking aqui já é de 81. Por que esse ranking está melhor? Observem que é interessante. A performance da página, ela tem 32 mil likes, porém, tem 9 mil pessoas falando sobre o que as postagens que estão sendo feitas nessa fanpage. Isso quer dizer que as postagens são interessantes. O público que segue a página, ele gosta. Olha a taxa de engajamento, 28%. Nós tínhamos aqui em Romário uma taxa de engajamento de 2,26%. Então, o diálogo que vocês estabelecem com os seus fãs é a parte mais importante
de análise da sua fanpage. Os indicadores importantes para vocês acompanharem estão nesse bloco aqui, performance da página. Todos têm que tentar que seus indicadores aqui, todos eles estejam com o tio de verde. No caso da página de Keps, o que tem a melhorar? O tempo que ele posta de noite, sendo que a maioria das pessoas estão entre meio-dia e 3 horas da tarde. Algumas postagens são maiores de 500 caracteres. Isso é comum em política, mas não é legal passar dessa medida. E não está sendo utilizado hashtag. Aqui é muito importante vocês fazerem uso de hashtags. Se a hashtag do dia, por exemplo, fosse não à discriminação, vocês poderiam colocar uma postagem falando sobre isso e utilizando a hashtag não à discriminação. Isso vai colocar a sua fanpage fora do seu entorno. Quem use a hashtag para pesquisar ou clique em hashtags em outras postagens, eles têm a possibilidade de se conectar com seu conteúdo. Isso vai trazer mais engajamento e mais fluxo para a sua página. Rede de mobilização digital. Neste módulo, eu vou contar para vocês como podemos organizar nossa equipe para trabalhar uma guerrilha digital, como montar sua equipe de campanha para trabalhar nas redes sociais e como utilizar a estratégia de escala para poder chegar nos seus eleitores. Nós criamos na agência Hatsu o que chamamos de rede de mobilização digital. Então, para vocês terem uma ideia, o que é uma rede de mobilização digital? É uma rede de pessoas que estão conectadas por meio de uma rede que você vai organizar. Essa rede parece um pouco com um sistema de rede multinível. Ela tem uma hierarquia, você vai colocar um coordenador geral, um coordenador em cada bairro, cidade, supervisores de grupo e, finalmente, os colaboradores. É muito importante também nessa rede você estabelecer recompensas por mérito, por produção, por constância. Dependendo do seu tamanho, isso será possível ou não. Qual é o objetivo? Criar volume digital nas redes sociais, públicas e privadas e os meios digitais. Ou seja, nós vamos utilizar a força da nossa equipe para que o volume digital da nossa campanha ele seja maior. O que essa rede vai fazer? Essa rede principalmente vai apoiar o conteúdo programático que vai ser divulgado na imprensa, vai contestar o conteúdo difamatório na imprensa digital, ou seja, a sua própria equipe ela vai servir para contestar todas aquelas difamações que você vai sofrer durante a campanha, que com certeza não será um pouco. E também ela vai gerar o conteúdo para ser o motor de impulsão das ideias e princípios do seu grupo. Quais são as limitações? Bom, as pessoas precisam ter acessibilidade digital na internet e nas redes sociais. O número de pessoas é uma limitação da sua própria rede e também é a tecnologia. Elas precisam ter acessibilidade à tecnologia para se comunicar no meio digital, como computadores e principalmente smartphones. Agora vamos falar das vantagens. Os ganhos de escala exponencial que você tem pelo uso da rede, eles são um grande diferencial de você usar as pessoas para poder divulgar a sua campanha. Você também terá um sensor de temperatura política global, que a sua própria equipe vai lhe dar. Você vai ter uma negociação partidária com um poder de penetração gigantesco, porque você estará fazendo a diferença dentro do seu partido. Você pode ter uma abrangência nacional e, além disso, você terá disciplina, centralização e efetividade. Todas vantagens e diferenciais muito importantes para a sua campanha. E para quais redes sociais nós podemos aplicar esse conceito? Para praticamente todas. Organização serve em todos os lugares. Então, podemos utilizar Facebook, WhatsApp, para blogs e portais, para o Twitter, para o Insta, através de SMS, que em alguns lugares ainda é válido, e outras redes. Vamos ver agora quem são as pessoas envolvidas e o que elas fazem dentro de cada uma das redes, o que chamaremos os stakeholders. Nós podemos criar uma rede com geradores de conteúdo, agentes de distribuição, replicadores de conteúdo, controladores de produção e auditores de rede. O gerador de conteúdo são todos aqueles que colocam as notícias em blogs, sites, redes sociais, em qualquer outro meio. Então essas são as pessoas que vão gerar o conteúdo para você. Ela tem que ser uma pessoa qualificada, que saiba escrever um correto português, que conheça sua trajetória, que conheça seu plano de campanha. São eles que vão gerar aquilo que irá fazer que os seus eleitores gostem e se engajem com seu
conteúdo ou não. Também temos, por outro lado, os agentes de distribuição. São aqueles que vão revisar o conteúdo gerado, assinar as tarefas de replicação do mesmo aos grupos de usuários de acordo com o interesse ou região. Então essas pessoas aqui, os agentes de distribuição, são quem vai distribuir as tarefas para serem feitas. Eles são as pessoas que vão dizer como é e quem que vai fazer cada uma das coisas. O replicador de conteúdo já é aquela pessoa que vai receber o conteúdo para ser replicado ou comentado. Ele pode somar pontos dependendo do seu nível de organização por cada ação feita. Um replicador de conteúdo pode ascender na escala de acordo com o comprometimento com a produção e qualidade dos produtos que foram replicados. Já o controlador de produção, essa é uma função opcional e já vai depender de tamanhos para equipes maiores. É uma pessoa responsável por manter essa rede de replicadores funcionando com alta taxa de rendimento. Essa é aquela pessoa que você vai colocar na sua equipe para que ela verifique que tudo está sendo feito. Fulano já mandou para tal pessoa, como é que estamos, como é que estão nossos comentários, por que esse comentário está tão baixo, quem é que está falhando aqui na rede. Exatamente essa pessoa, o controlador de produção, ele é importante para que todo o processo funcione. E os auditores de rede são usuários que não podem ser replicadores nem controladores. A função do auditor é monitorar como o conteúdo está sendo distribuído e comentado e enviar as alertas para os coordenadores sobre situações anormais ou que poderiam se tornar uma ameaça para o trabalho partidário. Ou seja, são pessoas que elas simplesmente vão monitorar, vão ficar observando você, os seus concorrentes políticos, e elas podem dar para os coordenadores as próximas tarefas a serem feitas também. Na parte dos replicadores de conteúdo, também podemos dividir ela em dois. Primeiro, o replicador raso, que é aquele replicador que só pode clicar nos links de replicação para divulgar o conteúdo. É o elemento mínimo da rede, destinado a um volume grosso de usuários, sem informação ou com pouca disponibilidade de tempo. Já o comentarista de rede é um replicador de conteúdo com instrução. Ele pode realizar comentários a favor ou contra em notícias e postagens distribuídas na rede, tanto pela sua equipe interna como pelos concorrentes. Pode existir o caso que você use o comentarista de rede para você fazer comentários negativos sobre as ações do seu concorrente político. Vamos ver agora um pouco sobre a profundidade de rede. Isto vai ser muito variável, mas é para vocês terem ideia do poder que a rede pode significar. A rede se compõe por um replicador de primeiro nível, um convidado de segundo nível e os seus convidados de terceiro nível. O que isso quer dizer? Por cada pessoa próxima de vocês, ela deverá ter a obrigação, ao menos, de juntar 4 pessoas para replicar o conteúdo dele, e cada uma dessas pessoas terá mais 3 na sua subordinação. Então, se a gente visualizar que por cada replicador de primeiro nível nós teremos 4 convidados de segundo nível e por cada um deles nós teremos mais 3, então vocês podem ter uma ideia de quão profunda e quão propagadora pode ser a nossa rede chamada de RMD, ou Rede de Mobilização Digital. Para finalizar, vocês podem ter percebido nessa apresentação o potencial de uma rede, o potencial de organizar uma rede, o potencial de você ter as suas pessoas trabalhando colaborativamente, de forma disciplinada, pode trazer de benefício para a sua campanha política. Tem outros elementos, não vamos aprofundar mais ainda hoje nesse tutorial sobre a rede. Espero que tenha servido para vocês entenderem da forma como é possível organizar o seu time de guerrilha digital para você poder fazer um excelente trabalho de campanha em uma eleição. Em resumo, uma RMD é isso aqui. Social Bakers. Vamos conhecer agora uma ferramenta muito interessante chamada Social Bakers. O Social Bakers é uma ferramenta que dá análise sobre as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Você pode cadastrar sua própria rede social ou você pode seguir redes sociais as quais você não administra. Isso é uma grande vantagem do Social Baker perante outras ferramentas. Tem muitas ferramentas de análise, o Social Baker não é exclusivo, mas o
Social Bakers ela tem algumas características que são bem interessantes perante os concorrentes. Então vamos ver de que se trata. Outra coisa interessante dos Social Bakers é que ele consegue monitorar, se você colocar por exemplo aqui a página, ele te dá umas estatísticas sobre a rede social que muitas delas você já tem no próprio Facebook. Você não precisaria dos Social Bakers para poder ter acesso a esses números. Porém, dentro do Social Bakers, a forma gráfica como elas são apresentadas, o visual, ele é muito bonito, é muito elegante. E principalmente, talvez a ferramenta mais importante dentro do Social Bakers seja o Compare, que você vai ter o mesmo estilo, o mesmo visual que você tem aqui, porém comparado com as outras contas que você está monitorando. Então, dentro do Social Bakers, você pode ver o crescimento total dos seus fãs. Você pode visualizar qual é o número de publicações de página. Então, por exemplo, dia 21 de maio teve 8 publicações. Por aí você vai analisando e vendo o trabalho da equipe. Então, por exemplo, você pode visualizar e fazer um comparativo entre quais são os dias que você tem mais interações. E esses dias, por exemplo, esse dia aqui, quinta-feira, 26 de maio, quantas publicações teve? Teve 2 publicações. Porém, essas 2 publicações foram em um dia onde teve muita interação. E aí você pode ir fazendo essas contas, que o número de publicações talvez não tenha a ver com a interação, poder calcular ou especificar qual é o número ideal de publicações que você pode fazer diariamente. Outra parte bem interessante do Social Bakers é a amostra dos posts que tiveram maior engajamento. Ele mostra listados quais deles são. Então, por exemplo, esse post foi a postagem que teve maior interação, ela aparece primeiro. E assim por diante. O Social Bakers também diz o tipo de publicação com maior participação. Fotos, vídeos, link, álbuns e outras informações que também são interessantes. O número de interações que você tem por cada 1000 fãs, isso é uma média diária. Vocês veem como varia de acordo com o conteúdo. Enfim, alguns outros vários assuntos. Vamos ver agora como funciona o Compare. O comparativo dentro do Social Bakers é bem interessante. Como eu falei no início, talvez seja a melhor ferramenta que ele oferece para você poder monitorar os concorrentes. Primeiro você precisa selecionar mais de uma conta. Então eu vou comparar com Jeep, só efeitos de demonstração mesmo. Selecionando 2 contas, você já pode colocar no botão comparar. Então aqui aparece Jeep versus Capslim. Primeira coisa, crescimento total de fãs. Então ele vai mostrar em verde a página que está marcada aqui em verde e em vermelho a página que está marcada aqui em vermelho. No período analisado, que foram os últimos 30 dias, a Jeep passou de ter 17.400 fãs a mais e Caps 2.300. Número de publicações por página. Aqui já, por exemplo, vemos que Caps publicou 110 postagens e Jeep 56. A distribuição das publicações por página. A maioria aqui foram fotos e alguns vídeos, e aqui foi bem dividido entre fotos, vídeos e alguns enlaces. O número de publicações de fãs, no caso do político está desativado, como a gente recomendou no início desse tutorial. Publicações com maior participação. Todas são de Caps. Essa ferramenta aqui, quando vocês coloquem um perfil do seu adversário, ela vai mostrar as suas publicações com maior participação e as publicações do seu adversário com maior participação, sempre e quando elas estejam igual ou similares na quantidade de interações. Isso é muito importante você monitorar sempre, porque pode mudar durante a campanha, principalmente quando há fatos políticos que fazem as pessoas interagir muito mais com os perfis. Quanto mais perto vai ficando o dia da eleição, esse monitoramento aqui é fundamental. Aqui o engajamento geral, a distribuição das interações, os tipos de publicações com maior participação. De novo, vocês veem que apesar de a quantidade de fãs pequena, as participações quando o conteúdo gera interesse dos seus usuários são muito maiores. O número de interações por cada 1000 fãs. Isso aqui também é muito importante. Vocês podem ter menos fãs que o seu concorrente, porém, eles estão bem ativos e participando muito da sua rede social. A página que vimos recentemente é a visão geral. Para uma análise mais detalhada, podemos clicar aqui em fãs. Ele vai mostrar o mesmo análise na visão geral com um detalhe maior ainda. Também faz o mesmo análise para o conteúdo. Novamente, é aquele análise de visão geral, só que com informações mais detalhadas. Vocês podem colocar filtros nas publicações que foram colocadas dentro do comentário, por exemplo, para publicações mais comentadas.
o engajamento, que fala sobre a quantidade de interações por cada 1000 fãs que você tem, quem são as pessoas associadas e outra série de métricas. Os mesmos reportes que o Social Bakers faz para o Facebook, também tem para o Twitter, para o Instagram e para o YouTube. No caso do Instagram, o formato é muito similar. Sempre ele tem esses mesmos gráficos de barras e no final um detalhe sobre cada uma das publicações que foram colocadas. Você pode monitorar as tags que você colocou na publicação. Enfim, o Social Baker realmente é uma ferramenta de monitoramento muito completa, talvez a mais completa do mercado. E por último, o YouTube, onde ele também monitora como é que estão cada uma das publicações, comparadas umas com outras, você consegue organizar, ver os detalhes e, novamente, comparar com as do seu adversário. Em resumo, o Social Baker não é um investimento econômico, porém, para quem tiver capacidade, acredito ser um investimento que vale muito a pena para monitorar as redes. Snipers. As opiniões das pessoas sempre são influenciadas pela opinião de outras pessoas. Saiba, neste módulo, como usar os seus franco-atiradores para atingir o seu alvo. Vamos falar um pouco agora dos snipers. Na verdade, são pessoas que elas serão utilizadas dentro da sua equipe para puxar os comentários das postagens do seu perfil ou da sua fanpage para o lado que você precisa, do interesse da campanha, e também para puxar as postagens dos seus adversários políticos também para o lado que você precisa. Vamos ver, por exemplo, aqui a fanpage de Temer. Temer faz uma postagem, presidente da nação, tem muitas curtidas e tem muitíssimos comentários. Porém, observem, e isso acontece com todos os perfis políticos, que tem muitos comentários que são negativos também. O que acontece? Quando você posta uma notícia, um evento, o sniper da sua equipe, ele precisa puxar para o lado do seu interesse. Se você postar e não colocar nenhum comentário, então o primeiro comentário talvez que venha seja um comentário desfavorável. É muito provável que o próximo comentário após esse comentário desfavorável também seja desfavorável. E a partir dali, essa postagem vai puxando uma série de comentários desfavoráveis que vão prejudicar você. Então o que acontece? Quando você coloca um comentário favorável, você puxa já essa postagem para que o próximo comentário também seja favorável. Claro que não é uma garantia, mas é uma tendência. Quando os comentários são positivos, a tendência é que venham outros comentários positivos. As pessoas nunca querem ficar contradizendo a opinião da maioria. Então o sniper, essa função do sniper, ela é muito importante. Ele também vai ir para o perfil do seu adversário e puxar os comentários negativos. É muito importante que também nesse comentário negativo, que seja puxado e colocado, você use a inteligência. Por exemplo, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comentários todos iguais. Esse comentário, feito sempre pela mesma pessoa, ele está mostrando uma falta de inteligência na estratégia, porque o ideal era provocar você com coisas que realmente sejam coisas que você sinta, que sejam coisas que você não consiga responder. Então isso é que você precisa fazer dentro do possível nas redes do seu adversário. Você colocar perguntas ou questionamentos que o seu adversário realmente fique incomodado com eles, que ele não tenha como responder. Vamos dar uma pequena pausa agora e mostrar para vocês como é possível moderar esses comentários que são colocados aqui na linha de tempo. Isso você vai fazer nas configurações. Dentro das configurações gerais, você tem um item que chama moderação da página. O que é possível moderar aqui? Você pode bloquear publicações ou comentários que contenham palavras. Então, por exemplo, você pode colocar aqui a palavra FDP. Então, qualquer comentário que tenha essa palavra, ele será banido. Você também pode definir o filtro da linguagem ofensiva. Você pode colocar ele desativado, médio e forte. Você também pode classificar os comentários. Isso aqui é bem interessante. Se você colocar essa função, ver os comentários mais relevantes por padrão,
o que acontece? Vocês veem que aqui os comentários estão sendo colocados do mais novo ao mais antigo. Então tem 5.000 comentários. Para eu chegar em um comentário 4.492, eu vou ter que clicar muitas vezes aqui. Provavelmente não vou chegar. Porém, entre esses comentários pode ter tido algum que seja relevante, que seja interessante, que muita gente curtiu, comentou. Se você selecionar essa opção aqui, ver os comentários mais relevantes por padrão, esses comentários eles vão ficar sempre na frente. Aí é onde vem a função do sniper, dos snipers que vão movimentar a sua equipe para que isso seja. Se o sniper coloca um comentário positivo que já foi indicado por você para dar o apoio e a sua equipe digital ela dá volume digital a esse comentário, ele sempre vai aparecer na frente dos outros. Então, mesmo sendo comentários negativos que você tem após esse, o positivo ele sempre vai predominar e vai ficar na frente. Vamos observar aqui o perfil de Dilma. Ela tem configurado exatamente dessa forma como eu falei. Os comentários mais relevantes aparecem em primeiro lugar. Então, se você for vendo as postagens, como o PT é um partido bem organizado nas redes sociais, e eles têm muitos snipers, e eles trabalham essa parte do compartilhamento, de chamar as pessoas para participar, eles trabalham muito bem. Sempre eles têm comentários positivos embaixo das postagens. Também, se usar essa estratégia, tem que ter cuidado, porque se algum comentário seu negativo tiver um destaque maior que os seus positivos, ele também vai ficar na frente. Por isso que o trabalho de conjunto de equipe, você montar uma equipe com todas as pessoas e todas as engrenagens necessárias para que funcione é muito importante. Se você abrir os comentários, então você consegue ver os comentários não positivos. Mas os primeiros, que são os que o Facebook mostra sem você abrir, sempre serão aqueles com mais interações, que são achados mais interessantes pelo público. No caso, o seu público, a sua rede digital, que se mobilizou para colocar os comentários mais relevantes no topo de cada postagem. Trello. Organizar a sua equipe interna de trabalho pode ser uma tarefa muito simples, se aprender a utilizar esta poderosíssima ferramenta de gestão de listas de tarefas. A continuação, uma introdução ao Trello e como adaptá-lo para gerenciar a sua equipe de campanha. Vamos falar agora de um software que vai ajudar muito no gerenciamento dos jobs diários. Gerenciamento de quem faz o que em cada equipe, de como é que está o estado das tarefas, principalmente para trabalhar a rede social e a RMD, que já vimos no vídeo anterior. Esse software em questão é o Trello. O Trello é um software gratuito que utiliza uma técnica chamada Kanban, que consiste simplesmente em organizar tarefas por listas de coisas a fazer. Vamos ver um exemplo. Vamos fazer nosso cadastro no Trello. Preenchemos com nossas informações. Uma vez logados, temos acesso ao primeiro board. Esse quadradinho azul que estão vendo ali é chamado de board. Vamos clicar nele para ter mais detalhes. Agora estamos dentro de um quadro. Dentro desse quadro, vocês observem aqui que temos 3 blocos grandes pintados em cinza. Esses blocos são chamados de listas. Cada uma dessas é uma lista. Nesse caso aqui temos 3 listas. Dentro das listas temos uns bloquinhos menores. O que esses bloquinhos são? Esses são cards. O que tem dentro de um cartão? Vocês podem ver que nós temos o nome do cartão e em qual lista ele se encontra, uma descrição do cartão, que vai querer dizer o que tem que ser feito, os comentários que podem ser realizados por todas as pessoas que sejam marcadas dentro do card, um histórico de toda a atividade que foi feita no card, que é exatamente esse aqui. Além disso, temos uns botões de adicionar membros, etiquetas, um checklist, uma data para finalização, arquivos anexos e temos também um bloco de ações que permite mover o card para outro board ou outra lista, copiar o card, ou seja, deixar esse aqui onde está e fazer uma cópia na mesma lista, assinar. Na hora que você clica nesse botão, cada vez que alguma coisa aconteça no histórico do card, você vai receber uma notificação, ou arquivar no caso que você não necessite mais do card. Ok, vamos falar agora das noções básicas do que temos dentro do cartão. Dentro do cartão, vocês podem ver que podemos adicionar
uma descrição, como está adicionada. Também podemos adicionar comentários dentro dele. Também podemos colocar anexos, como nesse caso temos uma foto. E a miniatura da foto já aparece como capa do card, que isso é bem interessante. Também podemos colocar hiperlinks. Nesse caso nós temos aí, por exemplo, colamos o link do YouTube. E vocês podem ver que ele já insere automaticamente o vídeo, já dá para dar o play. Também podemos colocar checklists. O checklist é interessante porque ele são itens de lista que você tem que fazer durante a campanha. Por exemplo, eu adiciono mais um aqui e à medida que eu vou ticando, ele vai completando a porcentagem de realizado. E isso é muito legal porque você pode ver como é que está seu andamento do trabalho. Bom, agora vamos ver dentro do board que já foi criado especificamente para fazer um trabalho. Nesse caso, um trabalho orientado para redes sociais. Vocês podem ver que tem várias listas aqui. Fazendo, aprovação, pronto para postar, postado. O que isso quer dizer? O que essas listas são? Elas são o fluxo de trabalho. Dentro de cada uma dessas listas eu coloco os cards. Sempre vamos começar pelo a fazer. Quem pode colocar o cartão ali são todas as pessoas da equipe que têm a necessidade de fazer alguma coisa e que fossem pedir a outras pessoas para que elas façam esse trabalho dentro do time. Por exemplo, eu preciso criar o texto para falar em uma convenção. Aí eu crio um card, coloco o nome texto da convenção e dentro desse card, vocês observem ali o histórico, né? Como ele vai mostrando tudo o que acontece, esse histórico não pode ser apagado, então também serve como monitoramento. Posso colocar uma data e uma hora para que esse card esteja pronto. Eu preciso desse texto amanhã, meio-dia. Aí eu coloco também dentro do card a pessoa que vai fazer a redação. Vocês podem ver que aí essas são as pessoas marcadas. Se eu clicar no mais, posso adicionar mais usuários ao card. Observem que qualquer ação que eu faça, ela já vai para o histórico. Eu também posso adicionar uma descrição, aceita formatos de texto e também podemos colocar comentários. No comentário, eu colocar um arroba, ele traz o nome das pessoas no card. Essa marcação envia uma notificação direta para a pessoa que você marcou. Posso adicionar no comentário também anexos. Posso adicionar carinhas para comentários e marcar também cards, outros cards. O que precisamos colocar agora é uma lista de tópicos ou tarefas que o redator vai ter que fazer. Por exemplo, textos. Aqui, ó, texto de introdução, texto de fulano, texto de outro. Ok, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou mover o card de lista. Eu posso fazer isso por duas vias. Ou eu clico aqui em Move, escolho a lista pela qual vou mover, no caso, fazendo e mover. Ou, se o card está aqui, eu simplesmente arrasto para cá. Nesse momento, a pessoa que recebe a lista fazendo, ele vai dizer, ok, eu vou fazer esses textos, texto de introdução de fulano de outro. Ele realiza o texto e anexa o arquivo. O arquivo já é anexado diretamente ao card e ele marca no checklist as partes que fez. No caso, ele terminou 100% do solicitado. O que acontece agora? Quando ele finalizou o card, ele move para aprovação. Também ele pode fazer isso daqui ou diretamente no card, ele poderia ter movido aqui para aprovação. Agora, novamente, o card voltou para a pessoa que aprova o card. No caso, agora eu vou aprovar. Aí, quando ele chega na minha lista, eu sei que esse card está pronto para mim. Aí eu clico, verifico o texto. Eu digo, rapaz, tá tudo ok. Beleza. Dou ok aqui. E eu vou mover esse card que está aprovado para aprovado. Nesse momento, a pessoa que vai ser encarregada de distribuir os jobs que estão finalizados, ele vai saber se esse card vai para ser enviado para alguma rádio, para gravar para algum locutor. Se ele é um post das redes sociais, ele vai ser movido pela pessoa de distribuição para pronto para postar. E quando chegue nessa pronto para postar, aí a pessoa que vai postar, que faz o controle, ele já tem no Trello todas as informações prontas para que a postagem saia em tempo
e forma. Vamos ver um exemplo, por exemplo aqui. Esse card foi criado, foi adicionado um MP3, foi adicionado um doc e foi adicionado uma imagem. E 3 pessoas envolvidas dentro do carro. E aqui você pode comentar. Vamos supor que esse card tenha passado pelo processo normal. Ele já estaria pronto para ser postado. Então eu vou colocar ele dentro de prontos para postar. E automaticamente o Trello moveu para cá. Se esse outro card aqui eu precisasse colocar na mesma linha, porque ele já entrou, o correto é colocar ele sempre na parte inferior. É que os cards que estão mais para cima são prioritários. Então sempre que tem uma pilha, você vai pegando o primeiro da pilha para ir desovando. Se, por exemplo, esse outro card aqui, ele tivesse sido marcado como urgente, no lugar dele ficar segundo, eu colocaria em primeiro lugar. Então, quem for postar, ele sabe que tem prioridade em fazer esse card porque ele está primeiro na pilha, além de estar sendo marcado com urgente. Seguindo a linha, uma vez que a postagem foi feita, você coloca na linha de postado e uma vez que está pronta, se for para ser monitorado, monitora. Ou ao finalizar o job, você move o card para finalizado. E com isso você vai acompanhando o histórico das suas peças, desde o primeiro momento até o último momento. Trello tem infinitas aplicações. Vocês podem organizar os boards como mais gostem. Meu conselho, como vocês viram no vídeo, é que cada lista ela tenha uma referência temporal. Vocês veem, por exemplo, nesse board que estamos vendo agora, cada lista ela se refere a uma coisa e você não move de uma lista para outra. Então isso ali é um planejamento estático. Eu acho que a ideia do Trello melhor para a campanha é o planejamento dinâmico, onde você consegue fluir os trabalhos desde que são iniciados até que são finalizados. Você consegue acompanhar em cada momento aonde que estão as peças, o que é que está travado, o que é que está demorado, o que é que saiu bem. Então você tem uma organização dentro do material de campanha que toda a equipe consegue estar vendo ao mesmo tempo, sem que você tenha que estar sempre perguntando ou tem alguma pessoa que está perguntando onde que estão as coisas e como é que foi feito. Fora que você organiza todos os seus arquivos em um único lugar. Então, como dica final, utilizem o Trello, ele é muito bom, é gratuito, a curva de aprendizado dele é muito rápida e você vai conseguir treinar a todo o seu pessoal para fazer uma excelente campanha. Instamizer. Uma ferramenta que atinge um nível social diferenciado que com certeza será importante levar em consideração dependendo da sua região política. Veremos algumas características e dicas de como fazer uma boa gestão de campanha dentro dele. Vou mostrar para vocês agora um software que é muito útil para o uso do Instagram. É uma ferramenta que vai ajudar a vocês a gerenciar um perfil do Instagram por meio do computador. O nome dele é Instamizer. O Instamizer é um aplicativo pago, porém os preços são bem em conta e ele tem umas funcionalidades muito interessantes. Vamos começar. Primeiro, o Instamizer ele suporta múltiplas contas. Então, dentro da mesma plataforma, você pode gerenciar vários perfis do Instagram. A plataforma, em essência, é simples. Temos o perfil que ele vai dar um resumo da conta e as pessoas que têm permissão de utilizá-la. Você pode adicionar perfis, simplesmente digitando o usuário e senha do Instagram. Você pode ver os resultados de crescimento do perfil, de cada um dos perfis que você administra. Você pode ver as publicações de cada um dos perfis. Você pode aqui visualizar as publicações que você tem agendado, ou que deram erro ou foram canceladas. E também pode, ao clicar no novo post, você vai arrastar o arquivo, seleciona o perfil que você usa para agendar, seleciona o lugar, se você quiser usar o lugar, escreve a mensagem, coloca as hashtags, já pode colocar o primeiro comentário, isso é muito útil para os snipers, você já faz isso diretamente no agendamento da postagem, já pode compartilhar no Facebook e no Twitter, e pode, que é uma das coisas principais que tem um Instamizer, você pode agendar a publicação, então você pode dizer, olha, vou agendar essa publicação para tal dia, tal hora. Ao clicar em agendar, pode clicar em agendar e manter campos. Também ele permite fazer um repost. Então aqui você só precisa colocar um link da postagem que você deseja repostar. Então vamos mostrar uma ferramenta que é a busca. Na busca, posso fazer uma busca por hashtag.
Então, por exemplo, hats. Não precisa colocar hashtag na frente, ele automaticamente já sabe que é hashtag. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero escolher essa postagem aqui, só preciso clicar no botão repostar. Ao clicar, ele vai carregar a imagem automaticamente e clico em postar. Nossa linha de tempo, ela mostra nossas postagens que colocamos, nosso feed de notícias, ou seja, o que nós veríamos no Instagram e no nosso próprio feed de notícias, as notificações sobre a nossa postagem, sobre o que acontece. Uma observação importante sobre as notificações, vocês podem ver que elas são bem amplas, mas a partir de certo momento, ele não carrega mais, ele não carrega 20, 30, 40 dias para trás. Então é importante, principalmente na campanha, que vocês acompanhem isso em vários momentos durante o dia. Tem uma busca por localização. Ele vai pegar automaticamente a sua localização, vai colocar os lugares perto e vai te mostrar quais são as postagens que estão acontecendo, marcando aquele lugar, o que foram feitas naquele lugar. Também aqui o Insta+ tem uma coisa que é fantástica, que é a plataforma de automações. Aqui vocês podem baixar um app para Windows, outro para Mac e outro para Linux. E aqui temos o que chamamos de automações. Aqui você pode colocar o seu perfil para ele automaticamente seguir um perfil ou qualquer pessoa que publique uma hashtag. Por exemplo, prefeito 2016. Ao adicionar essa hashtag, o que acontece? Cada vez que alguém publica a hashtag prefeito 2016, o meu perfil ele vai curtir a postagem dessa pessoa sem uma intervenção minha. Isso é automático. Também ele pode seguir por hashtag. Então, se alguém coloca uma hashtag que você criou para a campanha, por exemplo, eleições 2016, você automaticamente, o Insta+, ele vai seguir os perfis que utilizem a hashtag. E mais interessante que isso ainda, para você fazer o segmento ou growth da sua campanha, o Insta+ permite você seguir perfis de forma automática. Então, por exemplo, você pode pegar o perfil do seu adversário, só como exemplo, eu vou colocar Michel Temer é seguido por 20.500 pessoas. Então eu vou colocar aqui o perfil dele e eu posso seguir a quem está seguindo ele e seguir também a quem ele segue. Quando vocês clicam em listar os perfis, ele já passa todas essas pessoas, olhem que interessante, que seguem esse perfil ou que esse perfil está seguindo, inclusive mostrando se o perfil dessa pessoa é privado ou é público. Então ao final dessa lista é só clicar no botão seguir perfis selecionados. Aqui vai te dizendo os perfis que tiveram sucesso e os que ainda estão aguardando. Tudo de forma automática, assim você tem que fazer aquele trabalho manual que a gente faz normalmente, de pegar o aplicativo e começar a seguir o povo um por um. E aí você pode seguir a todos os seguidores do seu adversário e das pessoas também que seguem os seus amigos. E aí sua rede vai ficar muito boa e muito grande. Basicamente o Insta+, eu mostrei rapidamente as funções que ele faz. Essas são as funções mais importantes. Mas não tem nenhuma ferramenta hoje no mercado digital que faça o que o Insta+ faz. Então eu recomendo altamente a utilização dele para o gerenciamento do Instagram numa campanha política. Chegamos ao fim. As ferramentas e conselhos que vimos neste vídeo com certeza serão de muita utilidade na sua campanha. Porém, para implementá-las é necessário disciplina e dedicação, além de uma equipe competente e organizada. Se juntar tudo isso, com certeza, o seu sucesso na gestão e acompanhamento estará garantido. Muito obrigado.